pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi um pedido lá no meu Instagram, né? Eu abri para perguntas e sugestões de temas de vídeo e uma das sugestões foi para eu falar sobre frustração. Gente, o que é a frustração? Né? Quando a gente idealiza algo, né, a respeito de uma situação, de um relacionamento, por exemplo, quando a gente cria uma história na cabeça, quando a gente cria uma expectativa e aquilo não acontece como a gente idealizou, a gente se frustra, né? Então a frustração, ela sempre vem de um desejo, de uma idealização que não foi atendida conforme a gente imaginou. E na nossa sociedade de hoje, pelo fato da gente ter tudo à mão, né, por conta da revolução digital que trouxe muitos benefícios, mas por outro lado nos deixou mais acomodados, né? A gente pega um aplicativo e escolhe se relacionar com alguém naquele aplicativo. Ou a gente chama uma comida, ou a gente chama um carro. As coisas estão mais fáceis e mais cômodas atualmente. E apesar disso ter um lado muito bom, muito vantajoso, por outro lado, o fato da gente ter uma vida muito mais cômoda, muito mais fácil, né? Claro que isso varia de cidade para cidade, de pessoa para pessoa, não é todo mundo que tem essa facilidade, mas de alguma forma a vida hoje é mais fácil do que era 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Então hoje as pessoas têm mais recursos e acabam muitas vezes desenvolvendo menos habilidade para lidar com a frustração. Então, por conta disso, o que acaba acontecendo é que a gente ou se frustra menos, ou quando a gente se frustra, a gente tem menos resiliência para conseguir lidar com essa frustração. Eu me lembro, gente, de uma amiga, para quem entende de astrologia, ela tem Netuno de casa 7, né? Claro que tudo depende da leitura do mapa como um todo, o mapa é extremamente complexo. Mas o Netuno na casa 7, num conceito geral, ele pode dar muita idealização em relação ao outro. Então a pessoa não vê o outro, ela vê aquilo que ela projeta sobre o outro, aquilo que ela idealiza sobre o outro, né? Eu me lembro que ela conheceu um rapaz, né, inclusive, que morava em outro país. Ela conheceu por um aplicativo de relacionamento. Ela ficou acho que uns 6 meses, mais ou menos, conversando com ele, né, por Skype, WhatsApp. E depois ela foi conhecê-lo pessoalmente, eles se deram super bem, teve uma troca muito bacana entre eles. E ela começou a idealizar, então, que ela ia se casar com ele. Só que ele nunca tinha falado nada sobre casamento, eles nunca conversaram abertamente sobre isso. Mas ela já estava lá com uns 30 e poucos anos, ela queria muito casar, ter filhos. E como ele era muito atencioso, muito carinhoso com ela começou a elaborar esse projeto internamente, mesmo sem ter conversado com ele. Ela começou a criar muita expectativa em relação a isso. E aí ela já começou, inclusive, a fazer uma reforma na casa dela, porque ela morava sozinha, né? E ela queria muito casar e ter filho, ela começou a fazer uma reforma justamente para incluir o cara ali na casa dela com o filho que nem tinha nascido, que ela nem sabia se ele ia querer ter ou não. Ela já começou a criar um mundo paralelo, né, no qual ela seria casada com ele, teria filho, e começou a gastar com a reforma da casa com a expectativa de que ele mudasse de país, arrumasse um emprego aqui no Brasil para ficar com ela. E assim, não é que ela criou essa expectativa porque ele alimentou essa expectativa, né? Ele nunca tinha falado nada sobre isso com ela. Ela que idealizou essa realidade na cabeça dela, porque eles estavam se dando muito bem. Então ela foi criando essa realidade paralela antes de conversar com ele sobre isso. Já foi fazendo reforma na casa para recebê-lo, já foi construindo um quarto para o filho. E aí o que acabou acontecendo é que o rapaz não quis dar continuidade no relacionamento, ele estava com problemas, enfim, problemas familiares e tal, e ele não quis dar continuidade, acabou rompendo com ela. E quando ela teve que lidar com essa situação da ruptura da relação,
A frustração dela foi tão grande, foi tão intensa, que ela não conseguiu lidar, ela não tinha recursos internos para lidar, ela não tinha resiliência para suportar aquela frustração. Ela acabou caindo de cama e ficou alguns meses para conseguir se recuperar. Felizmente ela buscou atendimento psicoterápico, atendimento médico e conseguiu aos pouquinhos sair da situação. Mas esse é um caso extremo, gente, de pessoas que se frustram, tamanha a expectativa que elas criam. E a gente também, na nossa vida diária, muitas vezes a gente cria muitas expectativas. E quanto mais controlador a gente é, mais a gente idealiza sobre a realidade. Mais a gente não vê o real e mais a gente constrói aquilo que a gente gostaria que fosse, de acordo com os desejos do nosso ego. E a gente fica querendo inserir as pessoas nos nossos sonhos, mesmo que elas não queiram participar deles. Quem nunca? Bem-vindo ao clube! Eu me lembro, gente, na minha adolescência e também já na idade adulta, com 20 e poucos anos, eu até já fiz vídeo contando isso daí pra vocês. Eu tenho um pouco de vergonha alheia de mim mesma, porque era como se fosse outra pessoa, por isso que eu falei da vergonha alheia, porque era tão bizarro. Hoje, olhando de fora, eu acho muito estranho esse comportamento, mas eu também, às vezes eu tava saindo com um cara e eu já idealizava que aquilo seria um namoro e construía uma história na minha cabeça, inseria a pessoa dentro da história e nem a comunicava que ela estava inserida na história, né? E aí, se a pessoa não queria cumprir o script que eu tinha idealizado para ela, eu ficava muito frustrada, me sentia muito ofendida. Só que eu não percebia que eu não estava vendo a realidade, eu estava vendo aquilo que eu projetei sobre a realidade, tamanha a necessidade de controle, né? E quando a realidade se manifestava, se impunha sobre mim, né? Quando a pessoa falava o que ela estava sentindo de fato ou mostrava que as expectativas dela não eram as mesmas que a minha, a frustração era muito grande. Eu falava, mas como assim? Mas não pode ser, eu não queria aceitar aquela realidade. Muitas vezes eu ficava em estado profundo de negação e simplesmente me recusava a viver o luto daquela idealização que eu havia feito. Tamanha a minha imaturidade emocional, mas eu não queria aceitar a realidade que se manifestava. Muitas vezes eu ficava mal, chegava a ficar doente, eu ficava desacreditada no amor. Mas como fala o Osho, né, gente, não é o amor que cria problemas, quem cria problemas é o ego. E por que o nosso ego cria problemas? Porque a gente tende a projetar muitas coisas nos outros, a gente não vê a realidade. Muitas vezes a gente vê aquilo que a gente idealiza, a gente projeta coisas sobre as pessoas e a gente gostaria que as pessoas se comportassem de acordo com essa idealização. Quantas pessoas, né, idealizam sobre artistas, sobre celebridades, por conta de um papel que a pessoa fez na novela, ou por conta de uma entrevista que a pessoa deu na qual ela foi mais simpática? Às vezes você acha que a pessoa é só aquilo ali, que ela não tem sombras. E você começa a construir uma realidade em relação àquela pessoa, e aí se você encontra pessoalmente e ela não supre aquela expectativa, você a condena, você fica indignado, você fala, mas como assim? A pessoa foi assim ou foi assado comigo? Não estou dizendo que a pessoa está certa de ter te tratado assim ou assado, mas muitas vezes, gente, aquela pessoa já tinha dado sinais de que ela poderia ter um comportamento ou outro, mas a nossa expectativa era tão alta, a gente idealizou tanto sobre o outro, a gente projetou tanto a nossa luz no outro, que a gente não conseguia ver o outro, a gente só conseguia ver a nossa própria projeção, como diz o Ali Cravo. Às vezes a gente se apaixona pela projeção e não pela pessoa. E aí quando a gente descobre que não é nada daquilo que a gente esperava, a frustração é gigantesca. E nem sempre a gente tem recursos disponíveis para lidar com essa frustração. Aí entra a necessidade de uma psicoterapia, por exemplo, para a gente conseguir lidar com aquele sentimento todo, né, que é uma quebra de expectativa imensa. Tem um texto do Osho que eu até imprimi aqui para ler para vocês, que eu acho que pode ajudar muita gente. Ele fala o seguinte, ó: não espere nada do futuro, não o corrompa, porque se todas as suas expectativas forem preenchidas, você ficará infeliz, porque era expectativa sua e foi preenchida. Você não ficará feliz com isso. A felicidade só é possível através da surpresa.
A felicidade só é possível quando acontece algo que você nunca havia esperado, quando algo surpreendentemente toma conta de você. Se suas expectativas forem 100% preenchidas, você estará vivendo como se você estivesse no passado, não no futuro. Você vem para casa e espera que a sua esposa diga alguma coisa e ela diz. Você esperava que seu filho se comportasse de uma certa maneira e ele assim se comporta. Simplesmente pense. Você ficará constantemente entediado, nada acontecerá. Tudo será apenas uma repetição, como se você estivesse vendo algo que já viu antes, ouvindo algo que já ouviu antes. Continuamente você verá que é uma repetição de alguma coisa, e repetição nunca pode trazer satisfação. O novo, o inusitado, o original é necessário. Assim, se suas expectativas forem preenchidas, você permanecerá completamente irrealizado. E se suas expectativas não forem preenchidas, então você ficará frustrado. Você constantemente sentirá como se você estivesse propondo e Deus dispondo. Você sentirá que Deus é o inimigo, você sentirá como se todo mundo estivesse contra você. Se suas expectativas nunca forem preenchidas, você se sentirá frustrado. Medite sobre suas expectativas. Se elas forem preenchidas, você se sentirá entediado. Se elas não forem preenchidas, você se sentirá lesado. Você sentirá como se uma conspiração estivesse sobrevindo a você, como se toda a existência estivesse conspirando contra você. Você se sentirá explorado, se sentirá rejeitado, você não poderá se sentir em casa e todo o problema surge porque você tem expectativas. Então olha que interessante, gente, quando todas as nossas expectativas são atendidas, a vida fica chata, fica um tédio porque não tem mais surpresa. Se você espera que uma pessoa sempre faça a mesma coisa e ela faz, a vida vai ficando sem graça, a relação vai ficando entediante. Mas ao mesmo tempo, se você cria muito uma expectativa em relação a algo e essa expectativa não é atendida, você fica profundamente frustrado. E por que o iluminado, por exemplo, que é uma pessoa que já atingiu um nível de consciência muito elevado, porque transcendeu a dualidade da mente, por que o iluminado ele não fica nem entediado nem frustrado? Porque ele não espera nada, ele está sempre vivendo o presente, ele está sempre no aqui e agora. Então por isso tudo o que acontece com ele agradece, ele acha bom. Né? Se uma coisa X acontece, ele agradece. Se uma coisa Y acontece, ele agradece, porque ele está no agora. Ele é tão espontâneo, porque ele está no presente, que ele não cria expectativa nenhuma. Então ele aceita a realidade, ele não briga contra ela, porque ele não ficava esperando algo a priori, né? Só que a maioria de nós, a gente não tá nesse nível de percepção. Estamos evoluindo, estamos aprendendo, mas a maioria de nós, a gente tende a se frustrar muito quando algo não sai como a gente esperava, como a gente idealiza, porque a maioria de nós também cria muita expectativa, a maioria de nós é muito controladora, muito rígido com a realidade, então a gente quer uma coisa e bate o pezinho que tem que ser assim, porque se não for assim, você não sabe o que você vai fazer da vida, porque, nossa, aí você barganha com Deus, barganha com o universo, que tem que ser daquele jeito, que você tem que ter aquele emprego, que você tem que ter aquele relacionamento, que tem que ser do jeito que você imaginou, que aquilo é o melhor pra você, né? Muitas vezes a gente fica brigando contra a vida, fica exigindo coisas, cheio de reivindicações, de idealizações, que não tem nada a ver com a realidade e nem sempre é o melhor para nós. E aí, gente, quando a frustração acontece, quando a gente dá com a cara na porta, quando a gente idealizou que algo fosse de um determinado jeito e a coisa não foi daquele jeito, a gente fica muito frustrado, muito chateado. Gente, por incrível que pareça, isso é uma grande bênção. A frustração, gostando a gente ou não, ela tem uma função terapêutica, porque ela traz a gente para a realidade. Por exemplo, essa pessoa que eu relatei para vocês, que idealizou um relacionamento, um casamento, um filho, ela idealizou isso da cabeça dela. Não é que o cara estava prometendo isso para ela, então ela idealizou. Não foi isso. Ela criou essa história no próprio mundo interno. As atitudes do cara não estavam dizendo que isso iria acontecer, mas ela construiu essa ilusão, né?
E quando ela se frustrou por ver que a realidade não seria como ela imaginava, ela ficou muito mal, ela ficou doente, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um super aprendizado, extremamente terapêutico, porque essa expectativa que foi frustrada, de alguma forma a tornou mais forte, porque a ajudou no desenvolvimento da consciência. Então, gente, a frustração, ela acaba tendo essa função extremamente terapêutica quando a gente sabe aproveitá-la, quando a gente não fica se lamentando, se queixando, chorando eternamente por conta daquela perda, né? Quando a gente sabe viver os processos, as etapas do luto, e eu já fiz vídeo aqui falando sobre o desapego, sobre as etapas do luto, né? Que primeiro a gente entra em negação, depois tem raiva, até a gente chegar ao processo de aceitação, a gente passa por vários estágios do luto, né? Só que muitos de nós, a gente fica na negação às vezes por anos, a gente não quer aceitar que a realidade não é como a gente idealizou, que a realidade não está se dando conforme as nossas expectativas, tamanha a nossa necessidade de controle. Então, quando a frustração vem como uma onda, a gente fala, meu Deus, e agora? Eu vou ter que lidar com isso. Aquilo nos ajuda a tirar os véus das ilusões, das expectativas que a gente criou, para que a gente possa se dar com as coisas como elas são e não como a gente projetou. Então, por isso que eu estou dizendo que, por mais dolorido que seja esse processo, ele é extremamente terapêutico e extremamente transformador, porque quando a gente se frustra, a gente está tendo uma possibilidade de cura. A gente sai da ilusão, sai da idealização da mente, porque quem idealiza é a mente. Quando a gente olha a realidade com a mente, a gente está sempre julgando o tempo todo, a gente não está vendo aquilo que é, a gente projeta muitas vezes ou a nossa luz ou a nossa sombra nos outros e a gente não vê o que é. E a gente não vê o que é porque a gente não está na gente, a gente está na idealização da mente. Quando a gente não se conhece, não se trabalha, não integra as nossas próprias sombras e não reconhece a nossa própria luz, enquanto a gente não aprende a ser uma autoridade para si mesma, a gente fica dependendo muito das outras pessoas e projetando muito os nossos conteúdos internos nos outros. A gente vê, por exemplo, casos de pessoas que são fãs de alguém, mas não é aquele fã saudável, é um fã fanático. Ele idealiza tanto o ídolo, ele coloca o ídolo num pedestal que ele ignora o fato de que o ídolo também tem sombras. Então ele não vê a realidade, ele vê a própria luz dele projetada no ídolo, que ele queria ser aquela pessoa, ele queria ter aquela vida. Então ele começa a acompanhar obsessivamente o ídolo e fica em cima e deseja que o ídolo case com ele, projeta uma realidade paralela na qual ele e o ídolo são um casal e vive essa realidade. Quando a realidade não se manifesta como ele gostaria, a frustração é imensa. Muitas vezes a gente não chega nesse nível de idealização na nossa vida, mas a gente vive situações parecidas em relações interpessoais, em relações de trabalho. Às vezes a gente tem até colegas de trabalho que a gente acha que é uma coisa, muito embora a pessoa já tenha dado muitos sinais de que não é aquilo, mas a gente continua idealizando e tratando a pessoa de acordo com aquilo que a gente imagina sobre ela e não de acordo com o que ela realmente é. E aí quando a realidade se mostra e se impõe sobre nós, a gente fala, meu Deus, não era nada daquilo que eu imaginava. Só que a pessoa já tinha dado sinais e a gente não tinha percebido. Claro, gente, às vezes a pessoa é uma psicopata, uma manipuladora, uma sedutora, e a pessoa não dá sinais claros e a gente se deixa realmente manipular, porque a pessoa é muito boa na interpretação do papel. Eu não estou dizendo nesses casos específicos. Eu estou dizendo em casos que a pessoa não simulou nada, mas a gente ficou projetando conteúdos nossos nela. E aí quando a pessoa não cumpre aquele papel, a frustração é imensa. E que bom que a frustração aconteceu, porque ela é um grande aprendizado, ele é um grande treino para a gente aprender a olhar para a gente aprender a não projetar a nossa luz no outro. É muito bom sim a gente ter pessoas que nos inspiram, né? Mas é um grande problema quando a gente começa a projetar a nossa luz em alguém, achar que uma pessoa é perfeita, achar que uma pessoa é santa, que é a salvadora, ou que ela sabe de tudo, porque quando a gente faz isso, a gente acaba negando a nossa própria luz, né? Quando a gente aprende a tomar posse da gente mesma, a se autoconhecer, a integrar a nossa luz, o nosso poder interno, menos a gente vai projetar isso nos outros e menos expectativas a gente vai criar.
Claro, a maioria de nós ainda não se iluminou, então alguma expectativa a gente vai criar. Faz parte do fato da gente ser humano, mas na medida que a gente vai expandindo a consciência e se autoconhecendo, existem menos chances da gente criar essas expectativas, ou quando a gente as cria de forma menos intensa. Então a minha sugestão amorosa para você hoje é: quando algo o frustrar, abençoe, agradeça essa oportunidade que a vida está te dando, porque por mais difícil, por mais doído que seja, pelo menos agora você teve a chance de conhecer a verdade, de poder desenvolver a sua força interior, de poder saber aquilo que realmente é e não aquilo que você pensava que era. E é um grande treino para você se fortalecer em si mesmo e para você reconhecer o seu próprio valor. Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. Eu sou sempre muito grata pelo carinho, pela generosidade de vocês. Eu fico muito feliz com os comentários que eu recebo. Infelizmente eu não consigo responder a todos, são muitos comentários aqui no Instagram também. Inclusive, se você não me segue no Instagram, é @GiselaValim, Valim com 2 L's e N. Sou muito grata por todo esse carinho, mas saibam que eu leio a maioria dos comentários. Eu sempre procuro mandar uma energia muito boa para cada um de vocês que se dá o trabalho de vir aqui, comentar e de deixar uma energia amorosa no canal. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.